Essa é a apresentação do trabalho sobre engenharia da qualidade. Nosso trabalho tem um foco no estudo de casos sobre a aplicação das ferramentas da qualidade nas empresas. Meu grupo é formado por Aike Guilherme, Sérgio Marques, Tiago Lopes e eu, Varley Alexandre. O artigo que iremos apresentar é a aplicação das ferramentas da qualidade como melhoria da produção, um estudo de casos em uma empresa do ramo alimentício. A introdução do nosso trabalho teve como foco principal 4 pontos explorados. São eles: competitividade empresarial, qualidade e redução de custos, satisfação do cliente e controle estatístico de processos, o CEP. A competitividade crescente no ambiente empresarial tem levado ao surgimento de diversas ferramentas e metodologias para facilitar a gestão das empresas, em busca de garantir a qualidade e reduzir custos. A satisfação do cliente tornou-se crucial e a qualidade é vista como indispensável para atender às demandas do mercado. Diretrizes de DEME, como o aprimoramento contínuo, são fundamentais na gestão de produção, e o controle estatístico de processos e outras ferramentas da qualidade são comuns na busca por melhorias de conformidade. Essas ferramentas permitem a melhoria dos processos, tomadas de decisões baseadas em dados e a busca por resultados econômicos e financeiros melhores. Mesmo em microempresas, como no setor alimentício, a aplicação dessas ferramentas demonstra sua relevância na resolução de problemas e no atendimento às expectativas do cliente. Diante do exposto, o problema de pesquisa do estudo foi definido na seguinte questão: como a aplicação das ferramentas da qualidade pode contribuir para a detecção e resolução de problemas em uma microempresa do ramo alimentício? A empresa abordada no nosso trabalho foi a empresa de uma padaria. A qualidade, conforme definida por Juran, refere-se à capacidade de um produto ou serviço atender de maneira confiável, acessível, segura e pontual às necessidades dos clientes. Com o tempo, a importância da qualidade evoluiu de simples melhorias operacionais para se tornar um fator crítico na gestão, vital para a sobrevivência e desenvolvimento das organizações, impulsionado pela crescente competição e concorrência no ambiente empresarial. A utilização da estatística na avaliação da qualidade teve início na década de 30, com destaques para os gráficos de controle de Schwerhard, tornando-se fundamental para a avaliação de processos. Diversos teóricos, como o próprio Schwerhard, Dame, o Juran, Feigenbaum, Crosby, Ishikawa, Taguchi, contribuíram significativamente para o desenvolvimento da área da qualidade. A gestão da qualidade enfrenta desafios devido às crises econômicas, abertura de mercados e a necessidade de investimentos constantes em inovação, o que intensifica o ambiente competitivo. Essas evoluções continuam a acontecer, resultando no surgimento de novas abordagens, ferramentas e teorias, destacando a importância do avanço do conhecimento na área. As ferramentas da qualidade, de acordo com Samohill, são recursos estatísticos estabelecidos para aprimorar a qualidade de produtos, serviços e processos. Elas permitem a identificação de oportunidades de otimização, a resolução de principais desafios operacionais e a minimização de perdas. Neste estudo, foram aplicadas diversas ferramentas, incluindo um brainstorm, diagrama de causa e efeito, que é o Ishikawa, folha de verificação, fluxograma, diagrama de Pareto, 5 porquês e, por fim, mas não menos importante, o 5W2H. Conforme Peinado e Graham, o fluxograma é um diagrama que utiliza símbolos gráficos para representar a sequência dos processos. Marx e Andrade Jr. enfatizam que o fluxograma é uma ferramenta essencial ao estudar um processo, pois busca representar de forma clara e organizada as diversas fases do processo de fabricação, assim como as etapas sequenciadas de decisão e ação. No nosso slide aqui, temos o fluxograma da fabricação do pão francês, desde o início aqui, no recebimento da matéria-prima, até o cozimento, a retirada do forno, que é a fase final do processo, tudo de forma sequencial, bem explicativa. A folha de verificação, também conhecida como check sheet,
é uma ferramenta fundamental na área da engenharia da qualidade e em processos de melhoria contínua, como por exemplo o Seis Sigma. A principal finalidade da folha de verificação é coletar dados de maneira estruturada e consistente. Isso pode envolver a contagem de ocorrências de defeitos, a frequências de eventos ou qualquer outra informação relevante para o processo em questão. Montada em formato de tabela ou gráfico, ela vai ajudar a organizar informações e identificar problemas, além de auxiliar na tomada de decisões embasada em dados, contribuindo para a melhoria contínua dos processos e dos produtos. O diagrama de Pareto ele é uma ferramenta gráfica utilizada na gestão da qualidade e na análise de problemas para identificar e priorizar as causas principais que estão contribuindo para determinado problema ou conjunto de problemas. Esse diagrama ele vai ser baseado no princípio de Pareto, que afirma que a maioria dos efeitos provém de um número relativamente pequeno de causas, e seus elementos chaves vão ser as barras verticais, onde cada barra representa uma categoria, causa ou tipo de problema. Essas categorias são organizadas da esquerda para a direita, em ordem decrescente de importância. Em seguida, a gente tem o eixo vertical, que mostra a medida do problema ou número de ocorrências que permite quantificar a frequência com que cada categoria ou causa ocorre. O eixo horizontal exibe as categorias, causas ou tipos de problemas em ordem decrescente de importância. A categoria mais importante, que contribui mais para o problema, está à esquerda, seguida das categorias menos importantes, à medida que você se move para a direita. A linha acumulada é uma linha que mostra a porcentagem cumulativa das causas ou categorias à medida que você avança da esquerda para a direita, no eixo horizontal. Isso ajuda a identificar o ponto em que as categorias principais representam a maior parte do problema. Sobre o diagrama de causa e efeito, ele também é conhecido como diagrama de espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa. É uma ferramenta gráfica utilizada para identificar e analisar as causas de um problema em específico. Ele foi desenvolvido pelo professor Kaoru Ishikawa e é especialmente útil para a resolução de problemas complexos. É também chamado de espinha de peixe justamente devido à sua aparência gráfica, que se assemelha muito a uma espinha de peixe. Os seus principais componentes desse diagrama são a linha principal, que seria a linha da espinha do peixe, no centro do diagrama, que é uma linha horizontal, que representa o problema que está sendo analisado. Este é a espinha do peixe. As causas principais. A partir da linha principal, as linhas diagonais são desenhadas para representar categorias de amplas possibilidades de causas do problema. Essas categorias são frequentemente agrupadas em 6 categorias amplas, conhecidas como os 6 M's: mão de obra, método, máquinas, materiais, meio ambiente e medidas. As causas secundárias, que a partir de cada categoria principal ou os M's, as ramificações adicionais de linha elas são desenhadas para listar causas mais detalhadas e específicas dentro de cada categoria. Essas causas secundárias são identificadas por meio de brainstorming ou investigações. A identificação de causas, que sobre cada ramificação você identifica e descreve as causas específicas que podem contribuir para o problema. É importante listar todas as causas possíveis, mesmo que inicialmente elas pareçam insignificantes. Então a gente passa para a análise e a priorização. Após a construção desse diagrama, a equipe responsável pode analisar e discutir as causas listadas para determinar quais são as mais relevantes e as que merecem atenção imediata, priorizando as ações corretivas. Por último, a gente chega na resolução do problema. Uma vez que as causas-chave são identificadas pela equipe de resolução, responsável pela resolução, a equipe então pode se concentrar na resolução do problema, já tendo uma ideia de qual vai ser o desenvolvimento da sua resolução. O objetivo do método dos 5 porquês é descobrir a causa raiz de um problema, em vez de lidar apenas com sintomas superficiais. Ele busca entender por que um problema ocorreu inicialmente. Isso ajuda a evitar a recorrência do problema no futuro. O método envolve fazer a pergunta por que, repentinamente, após identificar um problema. Você pergunta por que isso aconteceu e em seguida repete a pergunta para a resposta anterior. Esse processo continua até que se chegue à causa raiz. E embora seja chamado de 5 porquês, o número de interações pode variar dependendo da complexidade do problema. A partir dos dados observados no diagrama de Ishikawa anterior, é possível analisar as possíveis causas do problema. Porém, para encontrar a causa raiz, utilizou-se a ferramenta dos 5 porquês. A primeira:
Por que existe esquecimento de juntar o fermento à mistura ou o mesmo é colocado em quantidade não adequada? Porque não há padronizações das atividades nem quantidades de matéria-prima utilizadas. A segunda, porque não há padronização das atividades nem quantidades de matéria-prima utilizada. Porque os funcionários não recebem treinamento adequado para a função. A terceira, porque os funcionários não recebem treinamento adequado para a função. Porque o tempo e recursos para treinamentos são minimizados e o foco encontra-se em outras áreas. Quarto, porque a empresa não investe tempo e recursos para o treinamento dos funcionários e foca-se em outras áreas, mesmo sendo este um gargalo para a empresa. Porque se tem a ideia de que a forma como a empresa trabalha tem funcionado até o momento. E 5. Porque se tem a ideia de que a forma como a empresa trabalha tem funcionamento até o momento. Porque não existe uma visão voltada para o planejamento de controle de resultados, nem o foco na melhoria contínua e na detecção das falhas que ocorrem e podem ser minimizadas e solucionadas, maximizando assim os lucros. Com a identificação dos principais causadores do problema, foi aplicada a ferramenta da qualidade 5W2H, que visa traçar um plano de ação para gerar intervenções para minimizar esse problema. Esse plano de ação pode ser visualizado na tabela abaixo. O método 5W2H é uma ferramenta de planejamento e comunicação usada para estruturar e detalhar informações em projetos, planos ou iniciativas. As letras 5W representam 5 perguntas, cujas respostas começam com W, e as letras 2H representam 2 perguntas cujas respostas começam com H. Aqui estão algumas perguntas recorrentes. O que, o what, refere-se ao objetivo ou tarefa específica que precisa ser realizada. O why, que é o porquê, indica a razão ou justificativa para a realização da tarefa do projeto. O ou, que é o quem, identifica as pessoas ou as equipes responsáveis por executar a tarefa. O where, que é o onde, especifica o local onde a tarefa será executada ou onde o projeto acontecerá. E o when, que é o quando, determina o cronograma ou o prazo para a conclusão da tarefa ou do projeto. Na parte do 2H, o how, que é o como, significa que descreve os métodos, processos e estratégias que serão utilizados para realizar a tarefa ou alcançar o objetivo. E o how much, quanto custa, indica o orçamento ou os recursos financeiros necessários para executar a tarefa ou projeto. O método 5W2H ajuda a garantir que todos os aspectos importantes de uma iniciativa sejam considerados e que as informações relevantes sejam documentadas de forma clara e concisa. É útil para o planejamento dos projetos, elaboração de plano de ação, comunicação de estratégias e garantia de que todas as partes envolvidas compreendam os detalhes e as responsabilidades associadas a uma tarefa ou projeto específico. Bom, depois de todas as explicações dos meus colegas anteriormente, demonstrando como os processos da qualidade foi eficiente nessa padaria, podemos chegar a uma conclusão. A aplicação das ferramentas da qualidade demonstrou sua eficiência no controle e análise da produção e dos resultados da empresa, permitindo identificar problemas que afetam a satisfação dos clientes, a qualidade e o desperdício de produtos. Além disso, essas ferramentas possibilitaram a análise das causas dos problemas e a busca por soluções, promovendo uma melhoria contínua nos processos organizacionais. Os resultados obtidos com a aplicação das ferramentas da qualidade provocaram uma mudança no pensamento e comportamento dos envolvidos, ressaltando a importância do controle da qualidade do produto e do sistema de produção. Através de gráficos e tabelas, foi possível alcançar um controle contínuo do processo, resultando em produtos de melhor qualidade, custos reduzidos, maior produtividade e um plano de ação para lidar com as variações. Bom, e esse foi o nosso trabalho. Espero que tenha agradado a senhora. E é isso.